Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. E a paz do Mestre Jesus em nossos corações. Amém. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a direção da casa, para que possamos estudar a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina consoladora que tem como um dos seus principais objetivos o ato de consolar e nos consolar através do conhecimento. Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a liberdade que nós procuramos. A liberdade de refletir à luz do conhecimento e de transformar esses conhecimentos em prática. Porque o nosso livre-arbítrio, esse é o nosso elemento diretor da construção da nossa vida. Porque Deus nos dá essa oportunidade para que nós tenhamos o merecimento segundo os nossos atos. Então é preciso que nós entendamos e tenhamos essa mensagem de Jesus muito clara, para que possamos dar cada passo nesse plano segundo a nossa vontade, mas segundo os ensinamentos do Cristo. Porque à medida que nós entendemos que tudo aquilo que nos acontece é resultado das nossas ações, tudo aquilo que vivenciamos hoje é resultado do que fizemos no passado. Entender que Deus nos dá oportunidade e não castigo. A gente tem o hábito de, quando está vivenciando uma dificuldade, a gente fica se questionando: por que Deus está me castigando? Deus não está nos castigando, Ele está nos dando oportunidades. Nós é que estamos vivenciando dificuldades a partir daquilo que construímos no passado. Oi, já voltou a imagem, né? Obrigado. Então, o estudo que nós vamos fazer hoje, Pluralidade dos Mundos, tem esse objetivo. Ele está muito atrelado à evolução. E o termo pluralidade, que está lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo Causas Primárias, né? E aí Allan Kardec vai falar assim da criação, dos atos da criação, e ele intitula Pluralidade dos Mundos, um determinado trecho que nós poderíamos entender também como diversidade dos mundos. Então, o que nós vamos estudar hoje é essa diversidade que nós vivenciamos, que não está restrita ao nosso planeta, mas a todo o universo. Então, nosso objetivo é refletir, à luz da doutrina espírita, sobre as múltiplas existências do espírito no universo e o nosso processo de evolução. Vamos iniciar com algumas reflexões. Eu trago 3 reflexões para nós iniciar. A primeira, eu fui buscar uma tirinha, é a tirinha do Pênalti, né? E que, apesar de ser uma tirinha de humor, ela nos traz uma reflexão muito interessante, né? A Mafalda está dizendo para ele assim: para onde vocês acham que a humanidade está indo? E aí está um de frente para o outro, e ele diz: para a frente, é claro. Mas ele nem completa, porque como um está de frente para o outro, o que é frente para um não é frente para o outro. Então eles começam ali uma discussão. A frente é para lá, a frente é para lá. Enquanto eles estão naquela discussão, lá não é a frente, a tua frente não é a minha. A Mafalda sai dizendo assim: estou começando a entender que é tão difícil a humanidade ir para frente. O que essa tirinha está nos traduzindo? A dificuldade que nós temos para entender o outro. Essa é a primeira grande dificuldade que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, é entender o outro. Por que nós temos essa dificuldade? Em primeiro lugar, porque temos que nos reconhecer espíritos ainda num grau evolutivo muito pequeno. Não é à toa que estamos num plano de provas e expiações. Ainda estamos num degrau muito inferior na escala evolutiva. Por isso temos dificuldade para entender o outro. Outro aspecto importante é que, por estarmos nesse grau evolutivo ainda muito inferior, nós achamos que o outro tem que ser como eu.
O outro tem que fazer aquilo que eu quero. O outro tem que ser como eu acho que ele deve ser. E aí começam os conflitos, né? Como a tirinha está nos mostrando. Porque um achou que para frente é para lá, para frente é para cá, e aí começam os conflitos. Se a gente traz esse conteúdo para o nosso cotidiano, quantos conflitos nós vivenciamos dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, porque nós não temos essa capacidade de compreender o outro, de entender que a opinião do outro pode ser divergente da nossa, mas não significa que ele esteja errado. Muito menos que a minha opinião é a correta, porque quem disse que nós somos donos da verdade? Talvez seja só maneiras diferentes de ver o mesmo problema. Então essa é a primeira reflexão para a gente entender, né, essa questão do universo, da evolução. A segunda, eu trago um texto que diz assim: há muitos séculos, amigos se reuniam para comer, beber e conversar em locais ao ar livre na Grécia. Esses filósofos estavam em moda há 400 anos antes de Cristo. Então estamos aí 2.400 anos atrás. Quando Demócrito, um desses filósofos, que viveu entre o ano 460 e 370 a.C., ensinava a seus alunos sobre a possibilidade de uma grande diversidade de outros mundos habitáveis e sobre a possibilidade de vida livre. Então, nessa segunda reflexão, o que a gente vê? Que a ideia de diversidade de outros mundos habitados não é algo novo. Não é algo que está sendo discutido agora, mas é algo que há 2.400 a 5.000 anos atrás, quando eles olhavam para o universo e viam essa vastidão, já questionavam isso. Será que estamos sozinhos? Bom, e a terceira frase, bom, aí eu peguei pesado. Aí eu vou logo em quem veio para nos ensinar. E ele nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está lá em João capítulo 14, versículos 1 e 3. Palavras de Jesus. Jesus já nos adiantava com toda a propriedade daquele que é o governante desse planeta, que é o nosso grande mentor, que há muitas moradas na casa do meu pai. Ora, se meu pai é Deus, qual é a sua morada? O universo. Né? Então, essa grande casa que é o universo possui diversas moradas. Jesus já nos adiantou isso. Né? Muito bem. E aí, diante dessa imagem, eu faço duas perguntas para vocês. Estamos sós no universo? Qual é o tamanho do universo? Bom, para a gente poder responder bem essa pergunta, eu vou passar um vídeo de 2 minutinhos para vocês. Esse vídeo é o seguinte: ele começa com uma imagem e é como se a câmera fosse se afastando, se afastando, se afastando, e ela vai adentrar o universo. Ela começa com uma imagem na Praça de São Marcos, em Veneza, e o que nós vamos ver ali, eu vou tirar o som, tem até uma legenda ali, mas passa muito rápido, mas o importante é vermos isso. Eu vou fazer alguns comentários à medida que a imagem vai passando. Mas a gente vai ver essa imagem para que a gente consiga responder essas duas perguntas. Aqui está a imagem. E aí ele vai colocar ali um grande círculo e vai se afastando cada vez 10 vezes mais do que se afastou anteriormente. Agora a gente já consegue, a uma grande altura, ver toda a Praça de São Marcos e um pouco mais. Né? E esse círculo aí, ele dá 1 quilômetro em torno da praça. A câmera vai subindo e a gente já consegue ver toda a Veneza e boa parte da Europa.
E agora a gente já consegue ver o próprio planeta, né? Ou seja, nós somos um pontinho indefinível lá, nesse momento. Mas a câmera continua se afastando. E nessa jornada a gente começa a perceber um pouco mais do universo. A Lua acaba de passar pela gente, ou nós por ela, né? Já que nós estamos aí numa nave viajando pelo universo. E daqui a pouco a gente já não consegue mais sequer ver o nosso planeta, porque nós já estamos começando a perceber o próprio sistema solar, né? O Sol e os 9 planetas que circulam em torno dele. E, na verdade hoje já são 8, né? Porque Plutão foi rebaixado pelos novos conceitos aí de planeta. Mas nós continuamos viajando, nos afastando cada vez mais, e agora o próprio sistema solar vai se transformar num ponto. Aquele pontinho é a estrela, a nossa estrela, que é o Sol. Nós vamos nos afastando cada vez mais, e a nossa viagem agora já começa a ter uma outra unidade de medida, que é ano-luz, que é uma unidade de medida astronômica. E aí nós já começamos a ver as estrelas mais próximas do nosso sistema. Estamos aí a 5 anos-luz do nosso planeta. E aí ele diz ali que uma nave espacial viajando para chegar ali levaria 100 mil anos. Pelo menos as naves que nós temos hoje. E aí a gente começa a chegar nos limites da nossa própria galáxia, que é a Via Láctea, que tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Essa nuvem que a gente está vendo, ali no centro, segundo os astrônomos, um buraco negro, essa é a galáxia Via Láctea. Mas a Via Láctea ela é cercada por centenas de galáxias, por bilhões de galáxias. E à medida que ela vai se afastando, a nossa galáxia agora vai se transformar num ponto. E o que nós continuamos vendo não são estrelas, mas galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas. Cada estrela com milhares de planetas. Nós vamos nos afastando. Estamos chegando aí quase nos limites do universo. A nossa galáxia agora já nem consegue, porque a gente já nem consegue ver, porque ela está no meio de bilhões de galáxias. E aqui nós estamos cerca de 15 bilhões de anos-luz de Veneza. Nos aproximamos dos limites do universo. E aí, olhando essa imagem, eu volto a fazer a pergunta: será que a gente está sozinho no universo? Não. Será que o Criador fez aquele pontinho que nós já nem vemos, só para nós, e deixou tudo isso, esses bilhões de galáxias, vazios? É difícil acreditar que nós sejamos assim tão privilegiados, né? Porque só nós privilegiamos só, desse tamanho todo, né? É exatamente o que a gente vai ver agora, né? Então, estamos sós no universo? Tudo leva a crer que não, né? E qual é o tamanho do universo? O máximo que os astrônomos conseguem chegar aí em torno de 15 bilhões de anos-luz, né? A ideia do Big Bang, de uma grande concentração de energia que está se expandindo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos buscar lá no Livro dos Espíritos 3 perguntas. O Livro dos Espíritos, como a gente conhece, é um livro construído por Allan Kardec, tem um total de 1019 perguntas, na verdade um pouquinho mais, porque algumas perguntas se desdobram, e eu fui buscar 3 perguntas.
para continuar as nossas reflexões. Na questão 55, Allan Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no planeta? E os espíritos respondem a Kardec: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então, nessa resposta, os espíritos já nos colocam no nosso lugar, né? Você deixa de ser orgulhoso, você deixa de ser vaidoso, deixe de se achar o tal, porque você é algo absolutamente insignificante. Você está começando uma jornada que ainda vai durar muitos milhões de anos, muitas encarnações. E se a gente olhar para dentro, a gente percebe que somos exatamente assim, né? Cada um de nós ainda tem muito de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância. Todos nós somos assim, todos nós nos manifestamos, todos nós permitimos que vez ou outra aflore esses sentimentos que ainda temos, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava em casa com minha esposa, filhos, nora, genros, netos, né? São 4 filhos, 6 netos, aquela turminha toda. E num determinado momento minha esposa disse assim: eu vou para a cozinha preparar uma coisinha para eles comerem. Eu falei: não, minha filha, vai para a cozinha agora? Vamos pedir umas pizzas. Hã? Todo mundo, essa garotada gosta de pizza, vamos pedir umas pizzas aí, está tudo certo. E sabe como é? 16 pessoas. Né? Não dá para pedir uma só, tem uma calabresa, tem uma portuguesa e a minha marguerita. As pizzas chegaram, sentamos, a marguerita assim na minha frente, eu peguei o primeiro pedaço, alguém pegou o segundo, eu peguei um outro pedaço, alguém pegou outro, e só tinha um pedacinho lá, eu olhando para ele, olhando para mim, e aí uma das minhas noras assim: eu quero marguerita. Eu não, esse pedaço é meu. A minha esposa olhou para mim assim, não disse nada, mas eu já sabia tudo que ela estava pensando. Claro, 41 anos de casamento, a gente já sabe tudo que ela pensa. Não sei, querem saber o que ela estava pensando? O espírita. Mas não é verdade? A gente estuda o espiritismo, e eu não estou aqui na frente porque sou espírito puro, muito pelo contrário, eu estou muito endividado. E a gente estuda exatamente para que possamos refletir que nesses momentos onde erramos e erramos feio, porque aflorou todo o meu egoísmo ali por um pedaço de pizza. O importante é que nós façamos essa reflexão. Eu sou um espírito muito endividado. Eu cometo muitos erros. Preciso me transformar. Preciso mudar. Porque um pedaço de pizza muitas vezes leva a gente a expor toda a nossa intolerância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quantos casamentos se desfizeram por conta de pedaços de pizza? Na questão seguinte, Allan Kardec pergunta: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Allan Kardec, um cientista, obviamente que as perguntas dele, que existe um encadeamento muito interessante, e ele se interessa não somente pela existência ou não da vida, mas como seria essa constituição? E os espíritos respondem a Kardec: não, de modo algum se assemelha. Ou seja, os mundos que existem não são feitos do mesmo material que nós temos aqui. Diversos são os materiais, porque na verdade nós não conhecemos nem 100% do que existe no nosso planeta. Quem somos nós para achar que é tudo igualzinho, né? E os espíritos deixam isso bem claro: não, de modo algum se assemelham. Então existem no universo materiais, metais,
estruturas moleculares completamente diferentes daquelas que nós temos aqui. Ou seja, temos muito a aprender, né? Na questão 57, ele vai perguntar: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres? Ou seja, primeiro ele perguntou sobre a constituição física do planeta. São todos iguais? Resposta: não. Aí ele vai para um segundo plano. E os seres? Se a constituição física é diferente, os seres que habitam seriam iguais a nós? Teriam pelo menos uma estrutura molecular, uma constituição física igual? E os espíritos vão responder: sem dúvida, do mesmo que no vosso. Aí ele dá o exemplo: os peixes são feitos para viver na água, os pássaros no mar. Então ele diz: não são, ou melhor, são diferentes, né? Não são iguais. E aí ele dá o exemplo: como os peixes têm toda uma estrutura adaptada para viver na água, os pássaros têm uma estrutura adaptada para viver no mar, esses seres terão uma estrutura adaptada para viver no planeta onde vivem. Então temos um universo com toda uma diversidade, com todo um conteúdo muito diferente daquilo que nós conhecemos, ou seja, nós conhecemos muito pouco. Mais uma vez, os Espíritos estão nos colocando no nosso lugar. Vocês têm muito a aprender, fiquem quietinhos aí, que o universo é um livro gigantesco, e não somente a estrutura física, mas também a estrutura dos seres que lá estão são diferentes. E na terceira pergunta, Kardec coloca: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor. Olha a questão colocada de um cientista, né? Olha a preocupação dele. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, por motivo de este astro ter para eles apenas a aparência de uma estrela. O que ele está perguntando? Olha, nós temos na sequência de distância do Sol Mercúrio, Vênus, Terra. Somos o terceiro planeta. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E aí ele quer saber, aqueles planetas que são depois da Terra, de Marte para lá, eles recebem menos energia, menos luz. Teriam eles as mesmas condições? Essa é a pergunta, né? Porque segundo os astrônomos, segundo os cientistas, o nosso planeta, que está a algo em torno de 150 milhões de quilômetros do Sol, está na distância certa para receber a quantidade de energia necessária para o nosso tipo de vida. Mercúrio e Vênus estão muito próximos, têm temperaturas altíssimas, algo em torno de 500 graus Celsius é a superfície deles. Impossível de um ser humano, como nós, vivermos lá. Mas e os outros? Se os mais próximos são muito quentes, os mais afastados muito frios, haveria condições de vida? Ou seja, é a pergunta típica de um cientista, né? De alguém preparado para toda essa construção. E os Espíritos vão responder a Kardec: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E não compreendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis, bem mais importante que seu uso na Terra? Ou seja, os cientistas, os Espíritos colocam: o que é que vocês acham? Vocês acham que vocês são os tais? Vocês fazem uso da eletricidade, né, para iluminar, para refrigerar, para tanta coisa, e acham que a eletricidade não teria outras utilidades? Ou seja, mais uma vez eles estão dizendo: vocês conhecem muito pouco, vocês são muito limitados. O conhecimento no universo a respeito de tudo, seja da constituição, seja das fontes de energia, ainda está muito além daquilo que vocês conhecem, principalmente utilizam. Nós usamos eletricidade há uns 130, 140 anos mais ou menos, mas ela já é utilizada há milhões de anos em outros planetas de forma muito mais diversa. Então a gente percebe nessas três questões o quanto nós estamos num grau evolutivo realmente inicial. Não só no aspecto tecnológico, no aspecto intelectual,
intelectual, mas muito mais no aspecto moral. E essa é a grande jornada que todos nós temos a fazer. Precisamos evoluir intelectualmente? Com certeza. O Espiritismo nos proporciona isso. Mas muito mais do que isso, é a nossa evolução moral. E não precisa muito, né, gente? Basta olhar a nossa volta. Basta você ligar no jornal que passa aí 4 horas da manhã e vai vendo todos os telejornais até meia-noite. Só de graça. Você, ao meio-dia você já está em depressão. Mas meia-noite você está querendo suicídio, né? Se você bobear. Porque é só o que mostram para a gente que aí está um grande perigo. Por que é que está aí um grande perigo? Porque televisão, gente, ela vive de quê? Ela vive de audiência. Para ter audiência, para chamar atenção, ela tem que ter o quê? Desgraça. Porque, vocês já repararam se alguém diz assim, sabe quem morreu? Todo mundo chega. Quem foi? Junta logo. Agora, você sabe quem nasceu? Desgraça da embora. E se nós formos acompanhar todos os telejornais, todas as notícias, inclusive quando tem uma desgraça, eles cortam todos os programas e ficam só naquilo, né? Só massificando a ideia. Nós vamos achar que não estamos num mundo de provas e expiações, é um mundo primitivo. Mas vamos parar para refletir um pouquinho. Só existe isso no planeta? Não. Ao longo da história da humanidade, não vou nem falar de Jesus, esse é o concurso, mas quantos emissários aqui estiveram? Buda, Confúcio, Maomé, São Francisco de Assis e tantos outros, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, e a gente faria uma lista aí. E o que é pior, né? Esqueceríamos certamente os anônimos. Quantas pessoas trabalham em prol do próximo, ajudam, se doam, praticam o bem? Mas a televisão não se interessa por isso. Eles só interessam por audiência. Então existe um perigo muito grande nós acharmos que nós estamos num mundo perdido. Mas ao longo da história da humanidade sempre houve estupro, assassinato, suicídio, sempre houve. E se nós olharmos apenas os últimos 150 anos, será que houve alguma melhoria? Para os negros, para as mulheres, para os homossexuais. A gente não pode dizer que não existe discriminação nem racismo. Ainda existe. Mas isso não foi muito minimizado? Hoje a gente não vive uma sociedade que quando uma menina lá no interior do Afeganistão leva um tiro na cabeça porque apenas queria estudar, o mundo inteiro se manifesta. E essa menina se chama Malala Yousafzai, com sua família foi para a Inglaterra, criou uma fundação, ganhou um prêmio Nobel e hoje viaja pelo mundo defendendo o direito, principalmente das meninas adolescentes, de estudar. Né? A gente também conhece aquelas palavras. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o comete. Né? Então é preciso que ocorram escândalos, né? Ou seja, ocorram desastres, para que haja revolta. A lei da Maria da Penha foi criada a partir do sofrimento de uma mulher. E a partir daquele sofrimento, uma lei foi criada, foi discutida, e toda uma sociedade hoje luta para que a mulher seja respeitada. Assim foi com os negros, com os homossexuais, com todas as grandes minorias no mundo inteiro, como Malala Yousafzai. Então, aos poucos, nós vamos nos transformando, e nos transformando para melhor, sim. Só que a natureza não dá saltos. É um processo lento e gradual? É um processo que a nossa geração ainda vai sofrer e não vai ver o que a gente gostaria de ver? Sim. Mas nem por isso nós devemos nos desesperar, entrar em depressão ou pensar em outras situações. Nós temos que lutar contra isso? Sim. E como é que a gente luta contra isso? Primeiro olhando para dentro de nós. Não adianta só a gente ficar achando que tem que transformar o outro, né? Se nós não nos transformamos, se nós não nos reconhecemos pessoas doentes.
doentes da alma. Somos ainda muito egoístas, orgulhosos e todas essas imperfeições. Então precisamos nos transformar e colaborar para a transformação do outro. Como? A partir da prática do bem, da gratidão, do perdão, do amor. Se permite uma reflexão. O meu tio, uma certa vez, lembro até hoje, eu era um garoto, eu falei assim: tio, planta esse caroço de manga pra gente mais pra frente colher. Eu falei assim: eu não vou morrer, não vou ver. Eu falei assim: o senhor não, mas seu filho, seu neto pode colher na planta. Aí ele parou para pensar e plantou o pé de manga. Esse pé de manga existe até hoje, entendeu? Ele ouviu, você vê como é que a pessoa tem essa capacidade de refletir e mudar. Ele ouviu uma criança, refletiu e plantou o pé de manga, entendeu? Quantas vezes a palavra de uma criança provoca essa reflexão, né? E é isso que nós temos que estar sempre abertos a ouvir, né? Esse é um dos grandes defeitos nossos, né? Nós nos trancamos no que nós chamamos de nossas verdades e não ouvimos o outro. Ele deixou o egoísmo de lado. Exatamente. Aí essa é a palavra, né? Deixou o egoísmo, o orgulho de lado para ouvir o outro e evoluir junto. Então essa reflexão, que esse processo de evolução, que essa diversidade dos mundos nos traz. Precisamos parar para fazer essas reflexões. Bom, vamos dar uma passadinha aqui rápida, né? Como é que esses mundos, nós vimos ali aquela imagem do universo gigantesco, como é que eles são classificados, né? São mundos primitivos onde ocorrem as primeiras encarnações, né? Onde a energia divina sai do animal e entra no hominal. E faz as suas primeiras encarnações, né? Ainda como um ser muito primitivo, como o planeta foi há 40 mil anos atrás. Mundo de provas e expiações, esse que estamos vivendo, domínio do mal. O mal ainda prevalece? Sim. Mas o mal é resultado das nossas ações. Por isso, o que nós fizemos, nós temos a obrigação de transformar. Como Chico Xavier nos disse uma vez, né? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode construir um novo futuro através das nossas ações. Mas nós estamos caminhando nesse processo de transformação para o mundo de regeneração, onde as almas têm o que expiar, mas ali encontram repouso e fadiga. Ou seja, nós estamos num processo de transformação. Nós estamos num processo de mudança. E eu sempre penso assim: como é que a gente faz para curar uma ferida? Expurgando tudo que está lá dentro, né? Colocando tudo para fora, tratando para que ela seque. É assim que eu vejo o mundo hoje. A gente está vivendo nesse momento um processo de epidemia que está tomando conta do mundo inteiro. Onde nasceu esse processo? Num país que voltou as suas energias tanto para o crescimento, esqueceu um pouco do lado humano. Um país que tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, a China é um pouco maior do que o Brasil e nós temos pouco mais de 200 milhões. Lá eles têm 1,5 bilhão quase. A quantidade de abortos que se faz na China é uma coisa assim monstruosa. Ou seja, existe um endividamento moral muito grande daquele povo. E isso tem que ser corrigido. Será que tem alguma ligação? Mundos ditosos é o passo seguinte. Lá o bem prevalece. Lá estão os espíritos mais num estágio evoluído muito melhor. E mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos depurados. Neles reina exclusivamente o bem. Então esses são os estágios evolutivos daqueles mundos todos que nós vimos ali. Nós estamos aqui nesse estágio intermediário. Muitos milhares de anos ainda acontecerão para que nós consigamos chegar lá na condição de mundo celeste. E depende de quem isso? Só depende de nós. Só depende do que nós vamos construir a partir da nossa vida atual. Bom, serão habitados os planetas que estão próximos da Terra: Mercúrio, Vênus,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, até o próprio Plutão, as luas que envolvem esses planetas, serão habitados? Se a gente começar a pensar, não, peraí, mas Mercúrio e Vênus são muito quentes. Sim, mas e daí? Que tipo de vida pode haver? Se a gente pensar nisso, a gente está pensando com as nossas limitações. Mas nós já vimos nas questões do Livro dos Espíritos ali, que as formas de vida são outras, adaptadas às condições. Então o que a gente vai ver agora são alguns relatos de espíritos, como por exemplo, Cartas de uma Morta, que é a Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Ela nos fala sobre o planeta Marte. Marte é um dos planetas do Sistema Solar e, em virtude da sua aparência, é conhecido também como estrela vermelha. O ar é muitíssimo mais leve. Conhecem os enigmas profundos da eletricidade, que usam com maestria. As edificações são análogas à da Terra, são parecidas com a da Terra. A vida em Marte é mais aérea, com poderosas máquinas. Embora existam oceanos, há pouca água, sistema de canalização e poucas montanhas. Os habitantes têm grande espiritualidade, sem guerras, só vibrações de paz. Os homens são mais ou menos semelhantes aos terrícolas, a nós, mas os seus organismos possuem diferenças apreciáveis. Além dos braços, tem ao longo das espáduas umas ligeiras protuberâncias, à guisa de asas, que lhes prodigalizam interessantes faculdades volitivas, capacidade de voar, de se deslocar acima da superfície. O que a gente vai ver agora está no livro A Vida no Planeta Marte, pelo Espírito Ramatiz, psicografia de Hercílio Marques. A humanidade que habita Marte, de 1 a 1,5 milhão de habitantes, é mais evoluída que a terrestre. Não há violência, vícios ou paixões inferiores. Seus habitantes possuem faculdade de telepatia e psicometria. Assim, a linguagem quase sempre ocorre por telepatia. Tem cabelos poéticos e resplandecentes, quais anjos. Tem protuberâncias semelhantes a asas ao longo das espáduas. Na velhice, o espírito parte para o espaço antes do aniquilamento final. Ou seja, a morte é um processo completamente diferente daquilo que nós conhecemos. A alimentação inteiramente vegetariana. Migrantes. Vários seres que viveram em algum tempo em Marte não se adaptaram. Em consequência, migraram para mundos aquém de Marte. Alguns perambulam na Terra. Ou seja, espíritos que encarnam por oportunidade divina, mas não conseguem dar a continuidade necessária no seu processo evolutivo. Não regridem, mas não evoluem. E aí eles têm que voltar para planetas mais atrasados para recomeçar o seu processo. Relações conjugais no matrimônio, o encontro sexual se dá pelos plexos abdominais, sem impurezas do sexo orgânico. As mulheres estão livres do parto. Moralmente, Marte está 1000 anos à frente da Terra. No campo científico, 500 anos. Transporte, 75% feitos por via aérea, absolutamente em segurança. Existem aeronaves para viagens interplanetárias, tripuladas ou não. Saturno é o planeta do Sistema Solar com o segundo maior número de luas, ou satélites naturais. Saturno é um mundo de paz. Atividade religiosa intensa em comunhão com o plano espiritual superior. Habitantes, seres evangelizados. Seus órgãos de percepção são mais elevados. Seus corpos são eterizados, suportando longos períodos de atividades sem alimentação. Esta feita de sucos vegetais e respiração. Casas não têm portas. Arquitetura espiritual. Construções em geral são de material translúcido e
flexível. Em muitos casos, são edificadas construções para mentalização de técnicos selecionados. Tráfego intenso, silencioso e suave. Ensaios científicos de pensadores consagrados. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso órgão, a Terra, tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Palavra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier em 1938. Agora, o que a gente vai ver está na Revista Espírita, que foi editada por Allan Kardec, em março de 1858, pelo espírito Doreen Sartor. Júpiter é o maior dos planetas do Sistema Solar. Se comparado com a Terra, tem cerca de 11 vezes o seu tamanho. O mais adiantado de todos os planetas, reino exclusivo do bem e da justiça, com formação do corpo mais ou menos como os da Terra, menos denso e de maior leveza específica. Os habitantes transportam-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do Sol, que é o que a gente chama de volitar, né? Dispersam-se após a morte, sem serem submetidos à decomposição pútrida. Desconhecem as moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas oriundas das paixões. A alimentação é etérea, composta de frutas e plantas. Aspiram emanações nutritivas. Vivem em média 500 anos. A infância é rápida, de apenas alguns meses. Bom, eu não vim aqui para passar nenhum tipo de ficção científica para vocês. Tudo que a gente viu é resultado daquilo que os espíritos nos informam. A gente faz pensar, mas será que isso é verdade? Por que a gente pensa assim? Porque nós somos limitados. Imaginar, poxa, mas tem tudo isso em Marte? Nós já tivemos sondas, não vem nada. Claro que não vem. Tudo aquilo que lá existe está no outro plano, assim como os espíritos que estão aqui sentados assistindo ao nosso estudo, alguns sentadinhos aqui do nosso lado, nós não estamos vendo. O nosso corpo, as nossas percepções, visão, audição, tato, olfato, paladar, ou seja, os 5 sentidos com os quais nós percebemos o mundo, são muito primitivos. Nós só iremos evoluir no momento que entendermos isso. E tomarmos essa decisão. Essa é uma decisão nossa. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus para me ajudar, para fazer de mim, se eu não quiser, se eu não colocar em prática. Não adianta a gente ficar pedindo. Nós temos que tomar essa decisão. Eu quero evoluir. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz porque eu vou ser feliz. E não porque alguém vai me fazer feliz. Não porque eu vou ganhar na loteria. Não porque eu vou conseguir um emprego melhor. Não porque as pessoas à minha volta estão felizes. Não. Eu sou feliz porque eu quero ser feliz. Porque eu fico feliz em ajudar o próximo. Eu fico feliz em ver o outro feliz. É muito difícil isso para a gente ainda? Sim, claro que é. Mas nós só vamos dar esse passo quando nós nos conscientizarmos disso. E essa é a grande importância da doutrina espírita. É nos trazer esse esclarecimento e nos dar a oportunidade de refletir. Não acreditem no que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo. Olhem à volta de vocês. Vejam o que está acontecendo. Tenho certeza que muitos de nós têm experiências na família. Eu tenho uma experiência na minha família de uma pessoa que há uns 40 anos atrás se achava, quando nós íamos na casa dele, chegou a pobreza, era assim que nós éramos recebidos. Chegou a pobreza. Ele era o tal.
irmão está encrevado numa cama, ele é quase um vegetal. Quando eu vou visitá-lo, ele é marido de uma das minhas irmãs, eu olho para ele. A justiça dos homens falha, mas que esse irmão seja muito amparado, muito abençoado, e entenda que o que ele está passando é resultado que ele fez com as pessoas que estavam à volta dele. E colocar ele nas nossas preces, para que ele realmente vivencie isso. Quantos de nós já viu pessoas assim, pessoas arrogantes, pessoas soberbas, que se achavam que de repente, muitas delas, após um infarto ou um processo de doença, retornam como pessoas melhores. Isso é justiça divina. Não porque Deus nos castiga, mas porque existem leis. Porque se eu largar esse copo, ele vai cair. Isso é lei da gravidade. Não é Deus que está aqui puxando o copo. É uma lei criada para todos nós. Então nós temos que saber como lidar com isso. Eu não posso deixar esse copo cair. E se ele cair da minha mão, não foi porque Deus me castigou, foi porque eu não soube segurá-lo. Portanto, tudo que nos acontece, não é porque Deus está ali do nosso lado, é porque nós não sabemos lidar com as nossas vidas. Nós não entendemos que o processo evolutivo, ele é fruto do nosso livre-arbítrio. Cada um de nós tem o direito de ser feliz, desde que você queira. Desde que você entenda que quando Jesus nos disse amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele estava nos dando a chave para que nós possamos abrir a porta da nossa evolução, da nossa felicidade. Então vamos para a nossa reflexão. E eu tirei isso lá na Revista Espírita também, 1858, março de 1858. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos habitados. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo, que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis, por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Esse nosso objeto de observação, assim como os astrônomos têm o telescópio para ver o infinitamente distante, assim como os biólogos têm o microscópio para ver o infinitamente pequeno, que nós não vemos a olho nu, nós temos a mediunidade, que é o nosso instrumento que nos permite ver, ouvir, entrar em contato com o plano espiritual. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte. Nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas eternas. E aí eu fecho com um comentário de Kardec, porque, como eu falei, né, Kardec era um cientista, um professor, né, alguém que estudou numas melhores escolas da Europa naquela época, né, com Pestalozzi. Então ele teve uma formação acadêmica muito grande. E ele nos diz o seguinte: a ciência
longe de depreciar a obra divina, nos mostra sob aspecto mais grandioso e em concordância com o poder de Deus. Ou seja, o que Kardec está nos colocando é que ciência e religião não são coisas diferentes. O que a religião hoje nos coloca, a ciência nos coloca, e aos poucos nós estamos nos encontrando. O materialismo criado pela ciência vai encontrar a religião, tudo aquilo que nos é colocado, principalmente pelo Espiritismo, porque hoje a ciência tem um grande enigma, que pesquisas no mundo inteiro tentam descobrir o que é energia. A ciência não sabe o que é energia. Nós falamos energia toda hora, energia elétrica, energia térmica, energia solar, energia... Mas a ciência humana não consegue definir o que é energia. Não consegue. Existem laboratórios no mundo inteiro que fazem experiências colidindo átomos, né? Existe um muito famoso aí na Suíça, que é o Grande Colisor de Hadrons, que é um laboratório que ele parece um pneu. Ele fica a 100 metros de profundidade. Ele é construído nessas condições para que não haja interferência de radiação solar, onde eles estão colidindo átomos para saber o que tem dentro do átomo, de que isso é formado, para entender o que é energia. Isso para vocês perceberem o nosso grau de ignorância ainda, intelectual mesmo. A gente já foi à Lua, mas a gente não consegue entender outras coisas muito simples. E o grande elo que vai trazer a ciência à religião é quando o homem começar a entender o que é energia. O que hoje uns chamam de matéria cósmica, né? Os cientistas, eles sempre pesquisam a todo momento, eles estão mudando isso aí, né? Matéria escura, eles dão diversos nomes, né? Até essa partícula que eles estão descobrindo é chamada partícula de Deus. Então, quando o homem perceber que a religião e a ciência não são opositores, muito pelo contrário, nós vamos nos unir lá na frente, e aí a gente vai entender realmente que tudo isso que há pouco eu coloquei para vocês não é fantasia, e que nós não estamos aqui nesse plano à toa. Bom, fechamos então com a nossa conclusão com a seguinte situação: a Terra deixará um dia o estágio de expiação e provas e passará para a condição de mundo de regeneração, pois este globo, como tudo na natureza, está submetido à lei do progresso. Materialmente, a Terra tem experimentado transformações que vêm tornando-a sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Mas, para que a felicidade impere na Terra, torna-se preciso que somente a povoem espíritos bons, que unicamente se dediquem ao bem. Olha que alerta interessante. Você é meu obsessor, fica de pé. Eu vou quebrar. Mais uma vez eu apaguei aqui. Mas não tem problema, porque o que falta agora é um pouquinho. O que essa frase está nos dizendo é essa questão de nós nos transformarmos. Porque, como nós vimos há pouco, quem não aproveitar a sua encarnação para a sua evolução, não volta mais aqui. Volta para outros mundos. Ah, castigo? Não, gente, não é castigo. Uma pessoa comete um delito, um assassinato, por exemplo. Ela vai a julgamento, é condenada. Quem é o culpado? O policial que prendeu? O juiz que condenou? Ou ele que cometeu o delito? Esse é o raciocínio. Se nós estamos sofrendo, se nós não tivermos o direito de retornarmos a esse planeta e dar continuidade ao processo de evolução espiritual do planeta, passando de provas e expiações para a regeneração, somos nós o culpado. Não são nossos pais, não são nossos filhos, não é a minha esposa. Sou eu.
que não consigo nem resistir ao pedaço de marguerita para minha nora. Não é verdade? Quantos de nós não continua, né, sem interesse, sem reflexão para isso? Está esquentando ali, mas não tem problema. É porque essa conclusão ela termina agora assim. A ascensão da Terra, na hierarquia dos mundos, depende essencialmente da elevação moral dos seus habitantes. É a nossa elevação moral que vai transformar o planeta. Portanto, é grande nossa responsabilidade nesse processo de transformação do planeta para um mundo de regeneração, onde a prevalência do bem sobre o mal atrairá para a Terra os bons espíritos, afastando dela os maus. Já estão encarnando há algum tempo as chamadas crianças índigo, né? Crianças cristal, seres evoluídos que estão aqui para contribuir. Estão para contribuir. Eles não vieram aqui para não passe de mágica provocar a transformação. Assim como o professor entra em sala de aula para contribuir para a evolução dos nossos alunos. Mas isso é o determinante? Não. Se não houver por parte deles a vontade de aprender. Se eles ficarem o tempo todo, né, como a gente vê, com os celulares ligados, conversando, dormindo, é uma opção deles. Qual é o resultado? A nota baixa no final do mês. E o resultado pela nota baixa é o professor? Ou foi o livre-arbítrio que levou àquela condição? Não é essa a grande consciência, a grande mensagem que a gente deixa, né? Para que a gente reflita sobre tudo que está acontecendo no planeta. O planeta não está perdido. Até porque nós temos um grande comandante aí. Mas esse comandante nos dá a oportunidade de escolhermos o caminho. Evoluímos, continuamos, contribuímos, ou vamos ter que passar por um outro barquinho, por um barquinho que está aqui do lado, alguns anos-luz de distância, um pouquinho menos evoluído, para também contribuirmos lá, né? Assim como fizeram os viajantes de Capela, né? Que vieram aqui para contribuir, mas vieram para vivenciar dificuldades maiores do que eles viveram lá, para que a gente possa realmente refletir sobre as nossas ações, ceder os nossos pedacinhos de pizza, né? Para as nossas noras, para o nosso bem, para todos, entendendo que ali nós estamos praticando o bem, não é verdade? E como eu gosto sempre de terminar com uma musiquinha, vamos à nossa musiquinha. Se bem que eu tenho aqui, tem um somzinho aí, não tem? Mas é o meu, né? É. Mas só você tirar esse som aqui que está tocando. Não, só dele. Não, esse som eu acho que é o meu, sim. Eu coloquei. Não, eu acho que não é mais. Acho que não é mais. Acho que agora é o seu. Voltou lá, parou lá. Tá, então agora não tem problema. Acho melhor você cantar. Aí eu vou desiludir você, né? Vocês vão querer todos ir para outro planeta. Essa música se chama Evolução. Tá ligado? Tem que mandar esse técnico de áudio embora. Ele disse que hoje esqueceu tudo. Ele disse que fala com ele. Eu não esqueci, eu não sei o que foi que falou, o que foi mesmo. Tá ficando velho. Tá. Isso aqui eu tirei o som.
Minha mãe a gente cantar e bater palma. Sei lá. Dias de séculos nas trevas para compreender e enxergar a luz. Convivi muitos anos com a ignorância a fim de buscar e aceitar a bondade. Alimentei orgulho no meu coração. Minha meta agora é prosseguir nos caminhos da humildade. Fei faces, machuquei corações, agora